Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo propósito de estarmos aqui. Te rendemos graças pela oportunidade, a liberdade que você nos providenciou. Essa liberdade que nós temos de podermos nos reunir e sabermos que adoramos a um Deus que não está longe, mas habita em nós. Adorarmos a um Deus que não está distante, mas está perto, está em nós. Obrigado, Senhor, por quem você é. Te rendemos graças por nada além do teu próprio caráter. Te rendemos graças pela tua bondade. Te rendemos graças pela tua palavra. Nos submetemos, Pai, nessa noite à tua direção, à tua unção, crendo que é você que nos capacita, crendo que essa unção que habita ricamente em nós deve gerar glória e honra somente a você. Que nessa noite, Pai, eu possa aprender junto com os meus irmãos um caminho sobremodo excelente, aprender um pouco mais sobre essa palavra que é viva, é real, é eficaz nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra se renova todos os dias. Todos os dias o teu Santo Espírito nos instrui. E se muitas vezes não escutamos, perdão, mas nós te agradecemos da mesma forma, porque você mesmo assim continua tentando falar conosco. Te rendemos graças, Pai, te rendemos graças, porque mesmo sendo imperfeitos, o teu Espírito Santo perfeito a cada dia nos aperfeiçoa à medida que nos submetemos à tua vontade. E caminhamos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até o dia em que conheceremos você por completo. Te veremos face a face, e a fé não necessitará de esforço. Nós te veremos, nós estaremos com você. Você será o nosso sol, você será a nossa luz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque se o nosso presente é bom, quanto mais o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queria que vocês acendessem a luz aqui para mim, por favor. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Você está bem, meu irmão? Está mesmo? Glória, 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 glória. Sabe, eu não sei você, mas eu cresci. A gente tem aqui pessoas de várias idades, várias gerações diferentes. Cada geração tem seus desafios. Mas na geração que eu cresci, talvez você se identifique com ela. Eu cresci numa geração extremamente competitiva. A gente era ensinado, tinha as turmas das classes e tinham trabalhos para a gente ganhar dos coleguinhas. Eu cresci numa casa que minha mãe, do jeito dela, dentro da sabedoria que ela tinha, graças a Deus, não surtiu um efeito ruim, mas poderia. Ela dizia assim: olha, sua irmã não faz isso não, que coisa fez, mas só você faz isso. A gente foi criado dentro de um ambiente onde a competição existe o tempo todo. E onde existe competição, existe comparação. Porque você só pode saber quem ganhou comparando, né? Como é que você vai saber quem ganhou se você não comparar? E dentro do mercado de trabalho nós convivemos com isso. As pessoas, eu cresci, as pessoas dizendo: se você não estudar no mercado de trabalho, quando você for competir com os outros profissionais, você não vai conseguir. Porque você não tem estrutura, você não tem habilidade suficiente. E na rua era desse jeito. O brasileiro, culturalmente, ele adora esporte. E não existe um lugar que tenha mais competição que no esporte. Você concorda comigo? Quantos aqui, quando a Alemanha perdeu a Copa do Mundo, nessa última Copa, quando ela perdeu, quantos aqui vibraram como se o Brasil tivesse ganhado? Olha só, isso é para testificar no meu espírito que é verdade. A gente tem por si só esse sentimento de competição. Só que esse sentimento de competição, às vezes, ele traz para a gente um malefício muito grande. Às vezes ele está enraizado na gente e a gente não percebe. E eu não quero focar nessa noite no sentimento de comparação entre você e outro, no ponto de: eu quero ser melhor, alguém quer ser melhor do que eu. Eu quero que a gente foque numa coisa: esse sentimento de competição muitas vezes nos ensina uma coisa chamada perfeccionismo. Porque somente o perfeito ganha. Somente aquele que é melhor em tudo vence. Somente aquele que é aprovado em todas as coisas conquista. É ou não é assim?
A gente está dentro de uma sala de aula, se você não for melhor, você não passa. Se você não for melhor, você não. Nada contra a escola, em nome de Jesus, é bênção. Mas tudo que a gente vive na vida, a gente vive num grau de comparação. E o perfeccionismo, ele tem um malefício terrível. Ele pode gerar dois tipos de pessoas. Ele pode gerar pessoas soberbas ou ele pode gerar pessoas com baixa autoestima. É muito interessante que na maioria das vezes, um soberbo de hoje foi uma pessoa com baixa estima de ontem. E a maneira dele ocultar esse parar de sofrer com essa baixa estima foi se tornando soberbo. E aí, para que ninguém note o quanto ele se sente inferior, ele passa a se autoafirmar. Quem está entendendo onde eu estou querendo chegar? A gente vai chegar lá junto. Eu me lembro numa vez, existia um músico no nosso contexto, e a gente conversando, e ele tinha o hábito de, ele começava a tocar no grupo de louvor, passava um pouquinho de tempo, ele saía porque ele dizia que não era melhor igual aos outros, ele não era tão bom igual aos outros, e ele ficava muito nervoso quando as pessoas olhavam para ele, e ele não era um dos melhores da equipe, ele se sentia inferiorizado. Na primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, cara, deixa disso, para com isso, Deus te chamou, você tem uma unção que só você tem. Na segunda vez, eu repeti praticamente a primeira. Na terceira vez, me veio uma indignação no meu espírito. Eu apontei o dedo na cara dele, com muito amor, zelo, carinho. E ele era muito mais alto que eu. Eu disse, você é soberbo. Você é arrogante. Ele parou, fez assim. Eu disse, o que você tem, você é soberba. Você deseja que os outros te considerem como bom. Isso não é baixa estima, isso é soberba. Você precisa que eles te aprovem. Você precisa que as pessoas digam que você é bom. Isso não é zelo por tocar. Isso não é zelo pelo Senhor. Porque se fosse na primeira vez, você já teria ouvido o meu conselho. Quem está aqui? Sabe, irmãos, perfeccionismo, esse sentimento de que a gente tem que fazer para ter, fazer para ser, ele é completamente destruído no Evangelho. Porque se fosse para a gente ser alguma coisa porque fez, você nunca seria salvo pelas suas obras. Quantos concordam com isso? Quantos dão graças a Deus por isso? É interessante que a graça de Deus, muitas vezes a gente repete, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. É um presente. E é verdade. A graça de Deus é um direito adquirido sem esforço. A graça de Deus, sem esforço seu, viu? Não é de Deus não. Porque o sacrifício dele na cruz foi muito caro. Mas para nós que estamos do lado de cá, não teve um preço. O nosso preço maior foi o arrependimento. E aceitar por constrangimento viver a vida que ele nos entregou. Você entende? E a graça, ela é um direito. Só que muitas vezes a gente confunde a graça de Deus com a unção de Deus. Não por falta de caráter ou algo parecido, simplesmente às vezes por falta de ensinamento. O que é a graça de Deus, irmãos? Repita comigo, é um direito. Ok, a graça de Deus te deu o direito de ser salvo. Não por causa do seu trabalho, não por causa do seu esforço, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Ok. E o que é a unção de Deus? A unção de Deus, ela é uma capacitação divina, ela é uma habilidade sobrenatural, que vem do mesmo ponto e da mesma linha de raciocínio que Deus utilizou da graça. Não é por mérito. Existem coisas que nós fazemos que a unção de Deus na nossa vida aumenta. Mas existem determinados tipos de unção que foram derramadas em nós, que vem do ventre. Você se lembra de Jeremias capítulo 1? Vai dizer, no ventre te chamei como profeta às nações. O que é que aquele feto tinha de mérito? Ele não chutou a barriga da mãe, ele fez o quê? Quem está aqui? Mas sabe, muitas vezes dentro da igreja a gente ouve muito falar da unção. Uma unção nova vai vir sobre você, uma unção fresca. Nós vamos impor as mãos sobre você e nós cremos que vão vir habilidades, vão vir isso, vai vir aquilo. E a primeira coisa que muitas vezes a gente pode fazer é, por conta de uma cultura de competição, comparar. Alguém põe as mãos sobre mim e fala, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vai vir sobre você, você vai começar a fluir nessas coisas. E a gente olha para a gente mesmo e vê se aquilo se conecta com o nosso espírito, vê se aquilo de fato é verdade. Mas passa-se o tempo, às vezes a gente não consegue identificar aquela profecia que a gente notou no espírito que era real, com a realidade que a gente vive. Já aconteceu com você, de você receber uma palavra e não parecer que aquilo se manifestou nunca? Não tinha nada a ver, por mais que no seu espírito você notasse que era verdade. Você diz, não, mas quando a pessoa orou por mim, eu consultei o Senhor, é fato.
Eu quero que você abra em 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Uma das coisas ruins que aprender a viver num ambiente de competição fez com a gente, é que quando você não precisa competir com ninguém, você vai competir sozinho. Você vai competir com a sua própria comparação. Você vai competir com os seus próprios critérios. Só te dar um pouco de introdução aqui antes. Quantos já ouviram falar de Saul, o rei Saul? Ok. Em um determinado momento da história, por conta de inveja, por conta de coisas que o diabo levantou e Saul deixou adquirir no seu coração, Saul, que era um rei legítimo, levantado por Deus, diga, por Deus. Saul não foi levantado por Satanás, ele não foi levantado por Belzebu, ele foi levantado por Deus para fazer o seu trabalho. Mas por conta de inveja, por conta de comparação, por conta de tantas outras coisas, Davi também havia sido levantado por Deus, e Saul, sabendo disso, passa a persegui-lo, a atacá-lo, a tentar de alguma maneira acabar com a sua vida. E Davi, escondido, fugindo de Saul, que desejava matá-lo, chega nessa altura aqui e algo acontece. 1 Samuel capítulo 24, a partir do versículo 1. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de Engide. Olha o nome do seu filho aí, ó. Então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de quem? De quem, gente? Olha só, pega a cola do outro e diz: Davi. E de seus homens, a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali para fazer o quê? Diga aí, eu acho bonita essa parte, diga aí. Olha que coisa linda, gente. Ele entrou lá para aliviar o ventre, para fazer o número 1, fazer o número 2. E então, vamos lá. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhes farás bem como te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com muito remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul, e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, o quê? O que é que está dizendo aí? Ungido pelo Senhor. Olha para cá. Uma das coisas que a gente mais associa na nossa vida é unção igual a sucesso. Sucesso igual a unção. Unção e sucesso igual a vontade de Deus. E na verdade, a unção muitas vezes foi depositada na nossa vida pelo desejo de Deus de que nos tornássemos algo. Mas esse se tornar depende de nós e não de Deus. Muitas pessoas aqui nesse lugar podem ter sido ungidas para serem profetas, serem pastores, serem diáconos, serem empresários bem-sucedidos, mas o sucesso disso não depende da unção que Deus depositou em você, depende do seu procedimento, do seu caráter. Porque quantos consideram que Saul, nesse exato momento, apesar de ser rei, apesar de ungido, estava falido? O que Deus deseja para a nossa vida, irmãos, não é simplesmente que a gente chegue na posição ou naquele momento do pódio, onde tem os 3 primeiros lugares e a gente seja aplaudido, exaltado. Não, Deus deseja que a gente viva no centro da vontade dEle, com um coração alinhado. Porque apesar da unção ser uma habilidade vinda da parte de Deus, ela não vai tratar o seu caráter. E a unção pode te levar acima no ministério, mas o seu caráter faz com que você permaneça lá. Por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver às vezes com o início, né? Às vezes a gente questiona tanto, porque tantas coisas não aconteceram ainda na nossa vida, mediante palavras, mediante profecias, mediante direções do nosso coração.
E no lugar da gente se questionar somente dos resultados, por que não aconteceram, a gente tem que preparar o caráter, porque num belo dia, quando elas acontecerem, a gente tem que estar pronto. Não é só chegar lá em cima, irmãos, é permanecer. Quantos empresários a gente tem aqui? Levanta a mão aí. Empresários, vai lá. Ok. E agora não levante mais a mão. Quantas vezes vocês já receberam palavras a respeito de prosperidade? E outro ponto agora. Quantas dessas palavras já se manifestaram? Pense sozinho. Sabe, não é interessante que Davi, ainda muito jovem, recebeu a unção de Deus sobre a vida dele? E o que é unção, irmão? São habilidades, são ferramentas vindas da parte de Deus, algo sobrenatural. Mas ele não saiu manifestando tudo aquilo, ele não virou rei da noite para o dia, apesar da unção estar lá em cima, está sobre ele. Mas aquela unção não se manifestou. Se o único critério fosse a unção, Davi já era rei. Mas na sua vida, no seu cotidiano, no dia seguinte o cabelo dele era igual, a vida dele era igual, tudo permanecia da mesma forma. Existem duas coisas que nós precisamos entender. A primeira é, a unção da parte de Deus, uma vez que é depositada sobre nós a consideramos e recebemos, ela permanece. Ela está aqui. Nós já possuímos essas habilidades. Se você recebeu de fato e guardou essa palavra, está aí depositado. Agora, a manifestação disso depende de duas coisas. Primeiro, do seu procedimento quanto àquilo que você recebeu. E segundo, da vontade de Deus com relação ao tempo e o modo. Eu recebo palavra desde os 9 anos de idade a respeito de chamado ministerial. Você acha que era certo, era normal, um menino de 9 anos já exercer o ministério com totalidade? Não seria prudente. Então, apesar de ser da vontade de Deus que eu entrasse no ministério, aquela unção já havia sido depositada, havia um tempo, havia uma época, havia um modo. A unção não se esvaiu, ela não foi embora, as habilidades não foram embora. Mas havia um tempo. E a segunda coisa que havia era o meu procedimento até o dia chegar. Quem está aqui? O meu procedimento até esse dia. E na verdade eu quero falar sobre uma terceira coisa. O meu procedimento depois que esse dia chega. Se você for avaliar a história de Saul, irmão, e de Davi, é porque é um culto de oração, eu quero ser bem curtinho hoje. O começo dos dois é muito parecido. É muito parecido. Eu vejo muita semelhança entre Saul e Davi no início. Mas quando o tempo passa, você vê Saul se corrompendo com coisas que faziam parte do ministério dele, se deixando levar. E ele se perde, porque a unção de Deus te leva a uma posição, mas o caráter te mantém lá. O que é que Tiago diz? Ele exorta dizendo que o homem de ânimo dobre nunca vai experimentar a totalidade do que Deus tem para a vida dele. Existem pessoas aqui com palavras a respeito de prosperidade, já receberam imposição de mãos, já receberam profecias, e às vezes parece que começa a se manifestar aí você, Senhor, cadê? Estava indo tão bem. Sabe, irmãos, Deus não é um Deus de ficar dando e tirando, não. Ele não fica fazendo essas coisas, não. Ele tem mais o que fazer. A palavra dele não volta atrás. Ela, uma vez que é lançada, ela vai cumprir o motivo para o qual foi enviada. Agora, o nosso procedimento, depois que as coisas começam a acontecer, determina o fim da história. O desejo de Deus, irmãos, não é que a gente, vou usar um exemplo, que a gente faça essa reforma pela metade. Você sabia que essa reforma pela metade já agradaria muitas pessoas? Eu diria que é um passo de fé. O desejo da vontade de Deus não é que você viva o seu ministério pela metade. O desejo de Deus não é que você seja bem sucedido pela metade. O desejo de Deus é que você seja bem sucedido em todas as coisas. E tudo que você comece, aquele que começa a boa obra não termina, Deus não é assim, Ele começa a boa obra e termina. Nós somos imitadores de quem? De Deus, então a gente tem que começar uma boa obra e terminar junto. Só que caráter, irmão, é a coisa que às vezes a gente menos observa.
Porque caráter dá trabalho e não paga as contas amanhã. Eu não pago as contas com o meu caráter, eu pago as contas com dinheiro. Então às vezes a gente chega na igreja querendo dinheiro, que Deus de alguma forma me supra. Mas é o caráter que vai me ensinar a ser honesto. E é a honestidade que vai fazer com que eu colha frutos disso e prospere. Às vezes a gente quer magicamente consertar o nosso casamento. Passou 30 anos destruindo e com 5 segundos a gente quer resolver tudo. E deixa eu te dizer, Deus é Deus, Ele pode fazer muita coisa mesmo. Mas existem coisas do nosso caráter que não são resolvidas com a imposição de mãos. Não é. Não tem como tirar a desonestidade com as minhas mãos, irmão. É uma escolha. E quando você decide andar em caráter, a unção de Deus que já estava sobre a tua vida é destravada. Pá! Eu posso te dizer uma coisa. Biblicamente nós sabemos que existem homens que fluem na unção e são mau caráter. É interessante que Saul estava perseguindo Davi, e Davi disse, ele ainda é ungido. Ele não deixou de ser ungido porque é mau caráter. A unção não é critério para dizer se está tudo ok ou se está tudo ruim. Mas uma coisa é certa, eu creio piamente nisso aqui que eu vou dizer. Aqueles que possuem caráter, a unção flui através da vida deles de maneira diferente. É diferente. Eu entendo, existem pessoas que têm um mau caráter e a unção flui. Mas existem aqueles que são alinhados que é diferente, irmão, é diferente, é diferente. Tem algo no ar, um procedimento, um detalhe, uma delicadeza. Você vai ver ministros orando por cura e as pessoas sendo curadas. Existem alguns que oram e você nota algo além somente da cura. Há amor envolvido, há compaixão envolvido. A cura se manifesta nos dois casos, mas o caráter. Olha para cá. Cura no Velho Testamento tem, irmão? No Velho Testamento teve cura? Teve ou não teve? Fala aí. Teve, se não teve, você não sabia. Ressurreição teve? Teve. Mas você não vai ver um profeta movido de íntima compaixão, orando pelos enfermos. Você vê pessoas sendo guiadas por Deus para fazer coisas. Mas Jesus era movido de íntima compaixão. O seu caráter, ele se movia numa unção semelhante. Qual era o alvo da unção? Alguém enfermo, agora está curado. A unção é igual. Mas o caminho que ele percorre para a cura é diferente. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Num culto de oração, muitas coisas são dispensadas. A gente impõe as mãos, ora por determinados tipos de coisas. E eu creio piamente, irmãos, quando eu imponho as mãos sobre pessoas, guiado pelo Espírito, elas recebem, aquilo é verdade. Aquilo é fato, para mim, eu não fico pensando duas vezes. Quando alguém põe as mãos sobre mim, eu percebo no meu espírito que está alinhado, eu recebo aquilo com tudo e é verdade para mim. Essa unção não vai embora não, irmãos. O que acontece é que se o nosso caráter não for firme, a gente perde a realidade daquilo na nossa vida. E num culto de oração, muitas palavras, e eu não falo de profecia, eu falo de oração. Você sabia que uma oração que encerra assim, a pessoa dizer assim, diz o Senhor, para Deus é tão poderosa quanto as outras? Uma oração de um irmão que ama o outro e ora um pelo outro. Diz, cara, eu oro para que a sua empresa seja uma bênção. Orações que às vezes não tem tanta purpurina, mas são sinceras. Um irmão orando pelo outro, eu declaro que o seu casamento, Deus vai entrar nesse negócio e vai dar certo. Orações simples. Deus, se Ele vê dentro daquela simplicidade de fé, Ele vai pegar e vai confirmar o que foi confirmado na terra, Ele vai confirmar nos céus. Vai dar tudo certo. Mas é o nosso caráter que define se aquilo vai permanecer. Esse perfeccionismo, irmão, tem que acabar. Por que eu estou falando tanto de perfeccionismo? A gente associa a unção de Deus a ser perfeito. E a unção de Deus é um presente para pessoas que têm responsabilidades. Na verdade, apesar de eu dizer que é um presente, tem hora que nem parece que é. Você diz, misericórdia. É isso mesmo que você quer que eu faça, Deus? Você só pode dizer, está amarrado, Senhor. Não é segredo para ninguém, já falei várias vezes aqui na igreja. Quando Deus comunicava ao meu coração a respeito de chamados, ministérios, coisas que hoje eu faço com tranquilidade, sem esforço, por causa da unção,
não por causa de habilidade ou mérito. Na época que ele falava comigo, eu dizia: Senhor, não faz o mínimo sentido. Porque olhando para os outros, olhando para mim, eu dizia: isso não bate. Perfeccionismo. Achando que se eu me enquadrasse no que eu pensava que era o certo, aí Deus ia poder fazer o que ele tinha que fazer. Enquanto a gente desconsidera o processo todo. Todo o processo que leva a gente à plenitude da vontade de Deus na nossa vida. José, quantos anos passou cuidando da casa de Potifar? Aprendeu a lidar com os mais nobres do seu povo. Depois vai preso. Aprendeu a lidar com o pior tipo de gente. Depois vai preso de novo. Não, foi? Não, estava preso já. De lá se torna governador de Faraó. E aí quando ele se torna governador de Faraó, todo mundo diz: ó, de repente estava preso um dia desse. Mas para José, ele já sabia lidar com o melhor tipo de gente, com o pior tipo de gente. E a função que ele iria exercer naquele momento seria falar com quem? Com gente. E gente com fome. Para todo mundo foi de repente. Para José, ele sabia o que tinha passado. Moisés, 40 anos aprendendo a ser um líder, 40 anos aprendendo a ser ninguém. Quando chega nos 80 anos de idade, se torna líder do povo dos hebreus, fazendo o êxodo do Egito. Para todo mundo disse: para esse bichinho era pastor de ovelha um dia desse, de repente virou. Para os outros é de repente. Para ele foram 80 anos de processo. Tenha paciência com você. Não seja conformado, mas tenha paciência. Tenha paciência que a unção que Deus depositou na tua vida, se tu permanecer direitinho, firmado sobre o que a palavra pediu para você fazer, obedecendo ao Senhor, tendo caráter, é questão de tempo para se manifestar tudo. É questão de tempo. Deus mente, pessoal? Deus mente, gente? Então tem que ser verdade o que Ele fala, sim ou não? Então tem que se cumprir. Se está tudo certo, está tudo ok, tenha paciência, espere e curta o processo. Observe o seu caráter. Porque quando você finalmente virar o governador do Egito, quando você finalmente for livrar o povo do Egito, você vai precisar mais de caráter do que da unção. Sabe por quê? Quem tem caráter, Deus manda unção. Para quem não tem caráter, Deus é limitado. E Ele vai ter que levantar outro. Você entende o que eu quero dizer? O que é que a Bíblia diz? Mais vale o bom nome do que a unção. Mais vale o bom nome do que um unguento precioso. Mais vale o seu caráter do que a unção. Cuide dele, porque a unção é responsabilidade de Deus. Ele deposita. Mas o caráter é sua. Você entende o que eu quero dizer? Por que a gente deve focar mais no caráter do que na unção? Porque o caráter é responsabilidade de quem? De quem? Ninguém quer falar isso, né? É minha, diga minha. E a unção é responsabilidade de quem? Ok? Ele deposita e eu cuido dela, mas veio dele. Cada um de vocês tem uma unção específica. Uma unção que Deus depositou sobre você para fazer algo que só você pode fazer do jeito que você tem que fazer. Se você não fizer, outro vai fazer, mas do jeito que você foi chamado para fazer, só você. E é o caráter que vai determinar se essa unção que Deus depositou na sua vida vai conseguir se manifestar na totalidade ou não. Teve uma vez uma determinada discussão com a minha família. Uma discussão no bom sentido. Era discutindo coisa boa mesmo. Eu dizendo: isso aqui tem que mudar, isso aqui não pode acontecer não. E um membro da minha família virou para mim e disse: isso é coisa do diabo. Eu disse: é do diabo? A pessoa disse: é. Eu disse: é mesmo? É. Eu disse: então por que você não repreendeu ainda? Aí ele parou: como assim? Eu disse: se é do diabo é só repreender e vai embora. Isso daqui é problema de caráter. E caráter não se resolve com oração não. Se resolve se submetendo à palavra e obedecendo o que Deus disse. Tem muita coisa que dentro de casa às vezes a gente diz: é coisa do diabo. Ele se alegra muito. Mas problemas de caráter não se resolvem no nome de Jesus. Se resolve criando vergonha na cara.
e mudando. Sabe por que eu estou falando sobre isso hoje, irmão? Porque já já a gente vai orar. E possa ser que para você isso vira um culto de oração igual qualquer outro, onde homens de Deus impõem as mãos sobre você ou não, onde você ora sobre as mesmas coisas e diz no fim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E volta para casa igualzinho. Mas pessoas com caráter de Deus. Deus muda de opinião? Sim ou não? Então a gente também não pode. Deus disse que é para ficar aqui, aqui eu fico. E não importa se o culto da quinta-feira foi igual aos outros, tinha mais unção, menos unção. Você se rende da mesma forma. Você vai para o culto com a mesma intensidade. Não importa se o pregador era o que eu queria ou se era outro. Todo mundo preferiu o Ricardo. Mas Deus usou outro. Eu estou brincando, minha mulher preferia eu. Mas você entende o que eu quero dizer? Convicção. Pegue fé e alinha caráter. É certeza que isso vai dar muito certo e você vai ser um sucesso. Porque quando fé encontra um caráter aprovado, Deus sabe que dali a pessoa não sai mais. E quando ela finalmente for um sucesso para os outros, quando finalmente está bom, o de repente Deus aconteceu. Quando de repente Deus acontecer na vida das pessoas, que de repente é só para os outros, para ele, 80 anos sofrendo, você dizer que é de repente, coitado. Aí, quando finalmente acontecer, o seu caráter vai fazer com que você encerre os dias da sua vida sendo um sucesso. Ninguém deseja, irmãos, que você fique feliz essa semana, mês que vem e depois fracasse. Nosso desejo é que você seja um sucesso. Seja. Saul era ungido. Eu vou mais longe, Judas também. Foi ungido para ser um dos 12 discípulos. Os dois fracassaram. O problema não era falta de unção, não era falta de mover dentro da igreja não, irmão. O problema era falta de caráter. E quando o caráter destrói ministérios, a culpa não é de mais ninguém, a não ser daquele que não tinha caráter. Diz um amém aí. Só para fingir que eu estou pregando bem. Fique de pé, vamos orar. Quero só o Mateus no violão ali. Só o Mateus está bom. Porque se a banda inteira vier, eu começo a entrar no manto aqui. Aí não vai ter caráter que me segura aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quantos aqui têm promessas da parte de Deus? Normalmente quando nós falamos isso, as pessoas associam até mesmo a profecia que recebeu, alguém pôs as mãos. Existem tantas palavras que Deus depositou para nós na sua palavra. Tantas promessas. Tantas coisas que Ele deseja que a gente viva. E sabe, enquanto a gente está esperando Deus, Deus está esperando a gente. Você pode nesses últimos dias estar questionando: Senhor, por que minha empresa não chegou? Aquele profeta tão ungido, só faltava voar no Espírito. E ele pôs as mãos sobre mim, eu disse amém. Eu quero que você comece a avaliar a sua vida. Feche seus olhos, não olhe para mim agora não. Pode. Por que tantas coisas ainda não se manifestaram? Tantas palavras a respeito do teu casamento, por que ainda não se manifestaram? E sabe, de maneira alguma eu desejo condenação, mas eu quero que você tenha a convicção de que a sua parte você fez. Porque se sua parte você tem feito, irmãos, é questão de tempo para você ver o que Deus já está planejando há muito tempo. Mas eu quero que com convicção você comece a falar com o Senhor nesse momento. E sabe, existem coisas que a gente não pode só usar a nossa mente para procurar na memória. Eu quero que você fale com o Senhor: Senhor, tem algo que eu tenho falhado? Tem algo que eu tenho deixado de fazer? Eu tenho dado alguma brecha na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Porque Deus não deseja que você tenha picos de sucesso, irmãos, pequenos momentos de sucesso. Ele deseja que você seja uma bênção constantemente.
1 João capítulo 2, versículo 20, vai dizer: vós tendes a unção do Santo, e essa unção ensinará você todas as coisas. A unção está na sua vida não somente para te dar habilidades, ela também te ensina coisas que você não sabia. Existem pessoas enfrentando fases ministeriais diferentes, e eu vejo isso como algo da parte de Deus. Você precisa respeitar a unção que Deus depositou sobre você, porque essa unção vai te ensinar como dar os próximos passos. Essa unção te guia. Existem habilidades como sensores diferentes, como se Deus nos desse, como se fosse um radar, aonde dar os próximos passos. Existe uma unção para cada fase que nós vivemos, e essa unção nos ensina. Sabe, a convicção do meu coração aqui, você não tem noção o quanto a unção de Deus está fluindo aqui nesse momento. Senhor, obrigado, 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 obrigado. Nos convencendo, nos alinhando. Aleluia. Eu quero que, se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Deus é um bom Pai, irmãos. Deus não dificulta o processo. Se Ele tem coisas para tratar com você, Ele vai tratar agora. Se Deus tem coisas para tratar no teu espírito, Ele vai falar com você nesse momento. Ei, Senhor, nos colocamos numa posição de consagração, Pai, onde entregamos tudo que temos, tudo que nós somos a você. Nos rendemos, Senhor, nos rendemos, nos rendemos. Senhor, nos ajude a alinhar o nosso caráter, que às vezes é tão volúvel, é cheio de tantos furos. O mundo nos ensina que caráter não muda, mas se caráter não mudar, o que é que a gente está fazendo aqui? O nosso caráter, Pai, desejamos alinhá-lo com a palavra de Deus nessa noite, Pai. Pessoas com dificuldade ainda com coisas simples, pequenas mentiras, Pai, nós queremos alinhar isso nessa noite. Nós queremos largar isso nessa noite, Senhor. Hábito de mentir por pequenas coisas. Pessoas com o hábito de, para não serem corrigidas, fugirem daqueles que podem ajudá-lo. Pai, toda inconstância, nós declaramos isso indo embora aqui em nome de Jesus. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer, mas eu pego junto com os meus irmãos, Senhor, porque não desejamos ter um ministério de 2 anos, desejamos ter uma vida onde o nosso ministério, aquilo que você nos chamou para fazer, seja um sucesso até o fim dos nossos dias.